O explorador sexual, só para vocês entenderem, era uma pessoa tão deplorável. Porque aqui no Brasil, quem mandava eram as famílias. Homem trabalhador, mulher digna. Aqui no Brasil, você não podia nem ser separada. Já houve uma época que a mulher tinha problema por ser separada, divorciada. Certo? Então, as mulheres muito semi-freiras. Semi-freira. A única diferença das freiras é que elas têm um ato sexual, casamento, têm filho, e as freiras não fazem isso. Comportamento exemplar de todas as mulheres brasileiras. Com a vinda da Rede Globo, ela começou a enfeitar as prostitutas e dar a elas condições de apresentação nas mídias, e a gente não sabia que elas eram prostitutas. E até hoje não se fala. A gente nota. Aí é quando eu não tenho admiração pela atriz, pela cantora, porque canta mal, porque interpreta mal e porque tem uma cara de piranha. Tem cara. Aqui no Brasil, algumas têm cara de prostituta. Mas eles vêm pegando o gene das mulheres tradicionais e vêm fazendo prostitutas que você olhando parece da família tradicional. Você olha assim, o estereótipo são pessoas, feições de pessoas da família tradicional. Eu sou um exemplo disso e outras tantas. Que eles roubam material genético e faz prostituta. Ele quer enganar mesmo. Ele quer confundir as pessoas. Ele não quer que as pessoas identifiquem quem é a mulher tradicional, decente, honesta, para casamento, para família, para uma vida honesta, e quem é a prostituta. Ele não quer que haja distinção. Cada vez mais ele está criando prostitutas para que haja menos distinção entre uma e outra. E aí complica a gente, que não é prostituta. Isso acaba complicando a nossa vida, né? E foi o que ele fez. E foi o que ele provocou. Bom, o Cafetão aqui no Brasil era uma pessoa deplorável. Eu não sabia que essa figura existia mais, porque não é dito nada sobre ele, não é falado. Ele fala com os homens. Ele articula com os homens e com as prostitutas. Os homens sabem. E as prostitutas. E nós, mulheres tradicionais, não sabemos. Ele articula com os homens. E a gente não sabe. Entende? A gente não tem contato. E quando a prostituta se aproxima de nós, como se fosse uma mulher tradicional. Só que eu tenho feeling, eu percebo algo errado nela. Aí eu vejo mal nela e fico indagando por que aquela performance eu tô vendo mal dentro dela. Mas por que essa performance religiosa? Por que ela quer me enganar? Qual é o interesse que ela tem de me enganar? O que eu tenho pra ela querer me enganar? Eu ficava assim, sabe? Gente, ela não é uma moça decente, mas por que ela tá se apresentando? Qual o interesse dela querer me enganar? O que ela ganha em querer me enganar, sabe? Me julgando, uma pessoa muito simples, muito, sabe, sem possibilidades de viagem, de dinheiro. E qual o interesse dessa gente em mim, de querer se aproximar de mim, sabendo que eu sou mulher tradicional, ou seja, eles sabem que a gente detesta eles de verdade. E qual é o interesse? Porque é histórico isso no Brasil. Isso não é uma coisa de agora, não é coisa da minha cabeça. A sociedade brasileira viveu isso. A mulher separada tinha problema. Você imagina a prostituta. Não podia chegar perto das famílias. Não podia. E Cafetão era uma pessoa que a gente nem sabia onde estava. Nem existia, porque a prostituta nem se exibe mais, né? Mas o Cafetão era uma pessoa que a gente nem sabia onde estava mais. Que figura é essa? Porque a folclórica, que ficou folclórica, é o estilo mesmo, camisa aberta, falando assim com o malandro carioca. Ele é o estereótipo disso, mas cadê? Eles se repaginaram, os exploradores sexuais, né? E o estereótipo deles de apresentação é similar dos homens daqui do Brasil, porque eles começaram a se infiltrar nos ambientes de trabalho, contrair amizade com os homens tradicionais e se misturar entre eles, e ali eles ficam negociando as prostitutas, e você que está de fora vendo parece amigos, alguma coisa assim.
E ele não é noticiado? Não. A cidade é toda envolvida com prostituição. Você não tem uma vez no noticiário uma reportagem, nada. Nada. Você vê falando muito de polícia, erros de policial. 99% dos policiais, as operações deles são perfeitas. Eventualmente ocorre realmente uma situação que eu duvido que seja a falha deles. Acho que é provocado nessas comunidades, para exatamente ele ser preso e sair da polícia, que o interesse é esse. Mas aqui passou um ano só falando mal de polícia, mas não fala de cafetão, em lugar nenhum. E ele, quando ele se projeta como um homem tradicional, você não tem aonde saber que ele é cafetão, porque os registros civis deles é tudo forjando posições tradicionais, mecânico, gerente, administrador, sabe? Gosta de títulos assim com efeitos, né? Tradicionais, títulos profissionais, nos moldes tradicionais. Você não identifica ele, nem os comércios, nem o CNPJ dele, nada, e ele negocia prostituta. E foi aí que ele começou a contratar a gente, mulheres tradicionais, como chamariz, né? Aí ele contrata 6 meses, depois começa a implicar com a gente até demitir, aí fala mal da gente, suja a nossa carteira, é um problema para a nossa vida. Ele é um problema terrível. Ou senão se aproxima das mulheres para contrair relacionamento, para matar em passional. E difama a gente junto dos homens, para os homens não chegarem perto da gente, né? Aí eles vão no ouvido dos homens e começam a falar horrores. Olha, os policiais, eles tiveram que vir ver a minha pessoa, porque era tanto horrores que eles diziam de mim, que a polícia começou a me observar e ver que não era isso, que não conferia, e realmente não confere com a verdade, é mentira. O medo de nós se aproximarmos dos homens tradicionais, o medo, o pavor, porque aí prejudica os esquemas criminosos.